para todos. Amém? Você já achou aí? Dei tempo para você achar, hein? Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 15, diz assim: vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, as transgressões de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. E depois vieram também seus irmãos e se prostraram diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temas, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós, outros a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém? Você quer que Deus fale com você nessa noite? Você crê que Deus fala? Você crê que Deus fala? E você quer que Ele fale com você? Então peça para Ele. Você vai fechar os seus olhos, você vai falar para o Senhor que você quer ouvir a voz dEle, amém? Feche seus olhos, comece a orar. Pai, nós estamos nessa casa por Tua causa. Pai, nós amamos a Tua presença, amamos estar no lugar da Tua habitação. E esse é o lugar da Tua habitação. Nós queremos Te louvar, Te engrandecer, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está neste lugar. Graças Te damos pelo privilégio de estarmos aqui, de podermos orar ao Senhor, de podermos aprender do Senhor. E eu quero Te pedir, Espírito Santo, vai onde as minhas palavras não conseguem chegar, que haja uma palavra vinda do céu, um rompimento, Senhor, que haja nessa noite, Pai, que essa palavra possa ser rema no nosso coração, rompendo todo o grilhão, toda a cadeia, que a gente possa receber do Senhor, Pai. Vai onde as minhas palavras não conseguem chegar mesmo, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Em Ti está toda a nossa confiança, no nome de Jesus. Amém? Eu creio que você já conhece aí, né, a história de José, uma história muito conhecida como governador do Egito. Mas nós sabemos que José, ele foi literalmente empurrado para o seu destino. José era uma pessoa que, ele era o filho preferido do seu pai, né? E ele era poupado de muitas atividades com relação aos seus irmãos, e por causa disso, seus irmãos tinham inveja dele, e com essa inveja eles venderam José. E eles disseram para o pai que José tinha sido morto por um animal. E Jacó, que tinha realmente essa preferência por José, ele vive então aí o restante da sua vida chorando a morte de um filho que na verdade não tinha morrido. José, por sua vez, é vendido como escravo. Ele tem que passar pela humilhação de ser comprado, né, pelos egípcios. Depois ele é vendido para a casa de Potifar. Depois ele passa pela humilhação de ser escravo na casa de Potifar. Depois ele é injustiçado pela esposa. Quando ele achou que estava tudo bem, a esposa de Potifar começa a desejá-lo. E ela, então, mente porque José... Por fidelidade ao seu senhor, a Potifar, a Deus primeiro e a Potifar, ele não toca na mulher de Potifar, e então ele é lançado na prisão por causa dessa mulher, e lá ele fica aproximadamente 2 anos, injustamente, até que, há um momento que Deus dá um sonho para Faraó, e então... nós vemos que o servo do faraó que estava preso, ele lembra de José, e José é levado então à presença de Faraó. E Deus honra a vida de José, trazendo a ele a revelação do sonho que Faraó teve, de uma maneira tão maravilhosa, que o Faraó coloca então José como governador. E aí, aqueles 7 anos de fome que Deus tinha revelado que iria acontecer para Faraó, e que José interpretou o sonho, eles vêm. E eles não vêm apenas para o Egito, eles vêm por toda a terra. E o que acontece? Então, os irmãos de José, eles vêm até o Egito, e aí ele vê o seu sonho se cumprindo, de que um dia os seus irmãos se prostrariam diante dele. Gente, falando assim, né, em questão de 2 minutos, eu estou contando uma história de aproximadamente 13 anos. E vamos combinar que quando a gente se sente injustiçado, e principalmente pela nossa família, isso é uma coisa que nos marca profundamente. E então, quando os irmãos de José vêm, depois o seu pai vem também, agora o seu pai morreu. O que aconteceu? Os irmãos falaram assim: agora lascou.
Porque o que vai acontecer? José vai pegar e ele vai se vingar de nós. Porque ele vai se vingar de todo o mal que nós fizemos contra ele. Os seus irmãos tinham consciência que tinham feito mal para ele. Os seus irmãos sabiam que, do ponto de vista deles, talvez o que eles fariam é se vingar do mal que alguém teria feito. Agora, o que é muito interessante é que José, ele tem uma visão muito interessante do que aconteceu. E a visão de José está no versículo 20, quando ele diz assim, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deixa eu dizer algo para você. Como que pode uma pessoa passar por tantos anos de sofrimento e quando tem a oportunidade de se vingar, olha para aquela situação e acalma o coração do seu adversário e diz assim para ele: vocês intentaram o mal, mas Deus transformou, o tornou em um bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José, ele tinha uma vida com Deus de tal maneira que ele conseguia ver o mais Deus nessa história toda. O que acontece com José é que ele não ficou focado no passado, ele não ficou focado naquilo que havia acontecido antes. Pelo contrário, essas duas palavrinhas, que nós vemos aqui, mas Deus, nos mostra o nível de maturidade que José tinha. Por quê? Gente, todos nós vamos ter histórias na nossa vida. Na nossa vida é impossível nós não passarmos por circunstâncias difíceis. Nós muitas vezes vamos olhar para algumas circunstâncias e nós não vamos entender isso muito bem. Porém, quando nós temos duas opções. Ou nós focamos na dificuldade que nós temos, ou nós olhamos para aquilo e falamos: Deus me abandonou. E a gente olha para as pessoas, ou a gente entende que existe um Deus que está acima de tudo e que Ele tem um propósito com aquilo que está acontecendo, mesmo quando nós não entendemos. E era isso que José tinha, essa era a sua maneira. E quando nós olhamos para a vida dele, nós vamos perceber isso. E nós precisamos entender o quê? Gente, coisas aparentemente ruins acontecem com filhos de Deus, sim ou não? Você tem essa consciência? Meu irmão, se você não entender que coisas aparentemente ruins podem nos assolar, você não vai se manter firme na presença de Deus. Nós não podemos depender somente de circunstâncias boas. Existe uma canção que se chama Sou Feliz, uma canção muito antiga. Sou feliz com Jesus. Quem conhece essa canção? Tem 5 aqui, que benção. Só os mais velhos de casa. Essa canção, gente, ela foi composta por um advogado, presbítero, que ele perdeu as suas filhas numa tempestade. E depois ele construiu um hotel. Esse hotel, se eu não me engano, ele é em Israel. Um hotel para receber pessoas, missionários, pessoas que trabalhavam com missão. Porque um dia ele estava num lugar e a sua esposa e as suas filhas iam viajar para encontrar-se com ele. E no meio dessa viagem aconteceu uma tempestade. E depois que aconteceu essa tempestade, ele escreveu essa canção. E essa canção ela diz assim: se paz a mais doce quiseres gozar, me ajuda aí, se dor a mais forte sofrer, seja onde for, o que deve saber, que feliz com Jesus sempre sou. Você imagina você perder os seus filhos? Só uma pessoa que entende, peraí, existe uma vida, existe morte, eu perdi algo, mas Deus está acima de tudo. Mas Deus é a minha paz. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que eu não consiga entender, mas Deus está acima de tudo. E por isso eu sou feliz com Jesus. Meu irmão, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que nós precisamos aprender a olhar para o Senhor. Nós precisamos olhar para a grandeza de Deus. Nós servimos um Deus grandão. Tem uma música que diz isso, né? Meu Deus é um Deus grandão. Eu quero dizer isso para você. Só o preto que balançou a cabeça, que ele deve estar ouvindo por causa do Arthur, né? Eu quero dizer isso para você. O seu Deus é grandão. O meu Deus é grandão.
Ele é um Deus grande, Ele é maior do que os problemas que nós podemos ver, Ele é maior do que tudo aquilo que nós já vivemos lá atrás, Ele é maior do que tudo que nós estamos vivendo hoje, e Ele é maior do que tudo que nós podemos viver amanhã. E se nós entendermos isso, nós vamos olhar para toda e qualquer circunstância e vamos dizer, mas Deus está acima disso, mas Deus não perde o seu trono, mas Deus não perde a sua majestade, mas Deus não perde o seu poder, mas Deus não perde o seu poderio, não perde o seu senhorio, mas Deus continua no trono, mas Deus continua no controle, mas Deus. José, ele olha para a sua situação, ele olha para trás, e ele fala, vocês intentaram mal. Eu passei por anos lavando o chão, enquanto eu podia estar com meu pai. Eu passei por anos sendo zombado das pessoas. Vocês intentaram mal. Só que quando ele olha para aquilo que Deus fez, quando ele olha para aquilo que Deus construiu, ele não conseguia ter dentro do seu coração nenhum sentimento de mágoa, nenhum sentimento de raiva. Aliás, eu quero dizer isso para você. Quando você entende isso, querido, essa é a chave para você blindar o seu coração. É você olhar para trás e você saber que nada que aconteceu na sua vida saiu do controle de Deus. E quando você entende isso, o seu coração vai ser blindado. Você vai dizer, eu sou feliz com Jesus. É isso que fez com que Jó, quando perdeu os seus filhos, quando perdeu tudo, a Bíblia diz, ele se prostra e ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a forma de Jó dizer, mas Deus está acima de tudo, mas Deus está acima dos meus filhos, mas Deus está acima dos meus bens, mas Deus continua no trono. E quando você tem esse entendimento, o seu coração ele é blindado. Você não se torna uma pessoa amarga, você não se torna uma pessoa rancorosa, você não se torna uma pessoa que carrega no seu coração um sentimento um desejo de vingança. José estava livre de tudo isso, porque ele entendia, não importa o que aconteça, meu Deus é maior. Não importa o que aconteça, meu Deus é maior. Ele é grande o suficiente para transformar coisas que são aparentemente ruins em coisas que nos abençoam e abençoam a outros. Eu vou contar sem permissão, um pouquinho só, da história da Tamara e do Preto. Depois eles me xingam, não tem problema. Tamara e o Preto, nós acompanhamos, perderam um bebê. Foi muito doloroso, né? Foi muito doloroso. O bebê nasceu e ficou por meses na UTI, por um tempo, não lembro quanto tempo. Ficou lá na UTI neonatal. Foi muito desgastante. E naquele momento em que eles perderam aquele bebê, era muito difícil, e é muito difícil para nós, pastores, em alguns momentos a gente explicar algo, consolar o coração de alguém. A única coisa que nós podemos dizer é, Deus está no controle. Deus está no controle. E eu não me esqueço o quanto aquela situação foi marcante, foi dolorosa para eles, para toda a família, para todos nós, os amigos que estávamos perto. Assim como algumas circunstâncias que eu poderia citar para você aqui. Mas Deus, no seu infinito poder, no seu infinito amor, deu a eles um outro presente. Depois de um tempo, não muito tempo, veio o Arthur. E se eu não me engano, eu me lembro um dia que a Tamara disse o seguinte, o médico disse que aquele bebê veio para curar o meu útero. Ele veio para curar. Porque ela não podia ter filhos, mas com aquele bebê, ela foi curada e ela pôde ter o seu filho. Querido, deixa eu dizer algo para você. Talvez eu e você não entendamos aquilo que nós passamos ou aquilo que nós estamos vivendo hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Mas Deus continua sendo Deus. Mas Deus continua no controle. Nada pega Deus de surpresa. Nada pega o Senhor de surpresa. Nós precisamos entender isso. Vão ter momentos na nossa vida que nós vamos estar no olho do furacão. Nós vamos estar em uma circunstância difícil. Mas se a gente focar na dureza do coração das pessoas, sabe o que vai acontecer? A gente vai amargar. Mas
se nós nos lembrarmos que Deus está acima de todas as coisas, que ainda que aquela circunstância difícil fuja do nosso entendimento, ainda que aquela circunstância que está apertando o nosso estômago, ainda que aquela circunstância que está nos deixando numa situação, sabe, ruim, ela não saiu do controle de Deus. O nosso coração vai encontrar descanso. Mesmo que você seja injustiçado, mesmo que você seja, de repente, mesmo que você viva um momento ali que você acha que Deus te abandonou, eu quero dizer para você, nosso Deus continua sendo maior do que toda e qualquer circunstância que nós podemos viver. Você concorda que José poderia alimentar no seu coração um sentimento de baixa autoestima durante todos aqueles anos? Sabe por quê? Porque ele podia falar assim: puxa, a minha família não me quis, meus irmãos não me quiseram. E olha, gente, não era um irmão, não era 2 irmãos, eram 10. Porque Benjamim não estava nessa conta. Eram 10 irmãos, nenhum deles. Ele podia alimentar isso no seu coração. Venderam ele como escravos e agora ele podia falar: agora só estão me tratando desse jeito por uma coisa, porque eles têm interesse na minha posição. Mas não foi isso que José fez. Porque ele tinha a consciência de que Deus estava no controle de todas as coisas. José também poderia alimentar um sentimento de vingança, por ter passado coisas que ele talvez não precisasse passar. Você concorda que ele não precisaria viver o que ele viveu se ele estivesse em casa? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Mas Deus precisava preparar José. Tudo aquilo que José viveu serviu para prepará-lo. Ele tinha agora a postura de um filho preferido, mas ele tinha a força de um escravo, a sabedoria de um administrador, que ele só teve porque ele foi vendido. Quando a nossa vida está diante de Deus, o Senhor vai usar toda e qualquer circunstância para que nós sejamos forjados e a gente possa viver aquilo que Ele sonhou para nós. José, ele entende isso e ele não espera a situação toda acabar para ele entender a grandeza de Deus e para ele parar, para ele não ficar sofrendo em função do passado. Meu irmão, quando você está preso no passado, você não está no presente. Se o seu pé está no passado, você não está no presente. Se você fica lembrando, se você fica alimentando sentimentos ruins por causa de alguém que foi injusto com você, por causa de pessoas que te feriram, pessoas que você acha que não merecem o seu perdão, você está preso lá atrás. E nós temos uma necessidade de olhar para o Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, nós vamos ter esse ponto de vista. Mas Deus continua no controle. Mas Deus está acima daquilo que eu posso ver. Mas Deus não perdeu o controle da minha vida. Deus não perdeu o controle do Brasil. Deus não perdeu o controle dessa cidade. Deus não perdeu o controle dessa igreja. Deus não perdeu o controle da minha e da sua vida. Quando nós entendemos isso, nós vamos levantar bandeiras no meio do caminho. Nós vamos levantar altares no meio do caminho. E foi isso que José fez. Quero que você abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, versículo 51. Gênesis, capítulo 41, versículo 51. Olha o que acontece com José quando ele tem os seus filhos. José agora já era um governador. José agora já havia se casado. E quando ele tem o seu primeiro filho, ele diz assim: José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Você está entendendo que o que aconteceu com José naquele período foi desgastante? Ele falou: Deus me fez esquecer. O que eu estou vivendo hoje me faz esquecer. José, ele tinha esse entendimento. E quem que tinha feito ele esquecer? Deus. Mas Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de todas as vezes que eu fiquei lá como um escravo, lavando aquele chão, fazendo isso ou aquilo. Deus me fez esquecer. Quando ele olhou para aquele filho, quando ele olhou para aquele presente, quando ele olhou para aquilo que Deus estava fazendo naquele momento na vida dele, ele chamou, eu vou chamar ele de Manassés, porque Deus me fez esquecer.
Isso significa, gente, que José conseguiu olhar no meio da situação. Veja, ele não precisou esperar o final. Ele não se lembra de Deus somente quando ele se encontra com seus irmãos. Não, ele se lembra que Deus estava fazendo, que Deus estava interferindo na sua história quando ele tem o seu primeiro filho. E quando ele tem o seu segundo filho, versículo seguinte, ele diz ao segundo, ele chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Foi um lugar de aflição para ele, mas agora aquele momento era um momento de prosperidade. Então ele estava falando, passado esquecido, e agora um futuro de prosperidade. Só que tanto no primeiro nome, quanto no segundo nome, é o nome de Deus que ele ergue. Ele não chuta o balde e fala, eu não quero saber. Não, ele continuava fiel ao Senhor. O coração de José entendia a grandeza de Deus. Só uma pessoa que entende a grandeza de Deus vai ter o mas Deus na sua vida. No meio da tempestade vai conseguir olhar e vai falar, mas Deus. Não é difícil a gente falar, olha, está tudo bem, graças a Deus. Mas e quando não está? Será que nós conseguimos dizer, mas Deus continua no controle? Será que no meio da nossa vida, no dia a dia, ali no batidão de todo dia, quando as coisas estão aparentemente sem nada grandioso, será que a gente consegue olhar e identificar aquilo que o Senhor está construindo na nossa vida? José tinha duas opções: ou ele focava no sofrimento, nas injustiças sofridas, nos dias difíceis, na dureza do coração dos seus irmãos, ou ele ficava no que Deus tinha feito. Ou ele focava no que Deus tinha feito e ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu olhar para o que Deus estava fazendo naquele momento. Ele decidiu focar no que Deus estava construindo na sua vida, no fato de Deus ter usado os problemas como uma matéria-prima para preservar toda a sua terra, toda a sua casa, toda aquela nação. Meu irmão, Deus está fazendo algo hoje na sua vida. Não é hora de desistir. Talvez você está no meio de um casamento conturbado. Talvez você está num emprego conturbado. Talvez você está num momento que você precisa de tantas coisas. Eu quero dizer algo para você. Deus continua sendo maior do que tudo isso. Se eu e você não ficarmos olhando para a circunstância, não ficarmos olhando para as pessoas, nós vamos olhar para o Senhor. Nós temos que escolher aonde nós vamos focar. E eu quero convidar você nessa noite, eu quero dizer para você nessa noite, eu e você precisamos focar na grandeza do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus que cuida de todas as coisas. Quando nós entendemos isso, nós vamos olhar e vamos perceber que o Senhor está no controle. Quando Marta e Maria, elas têm a experiência de perder o seu irmão Lázaro, quando ele morre, a Bíblia diz que Jesus chega e tanto Marta quanto Maria falam a mesma coisa. Elas dizem assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que elas estão fazendo? Elas estão limitando o poder de Jesus somente a curar. Elas não olhavam para ele crendo que ele poderia ressuscitar o seu irmão dos mortos. Elas criam que se Jesus estivesse lá, ele poderia ter feito algo, porque elas viram que Jesus curou muitas pessoas durante a vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós achamos que Deus pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo, ou ele não quer fazer? Querido, o nosso Deus continua estando acima de todas as coisas. E sabe o que aconteceu? Quando Jesus chegou mesmo, ele estando morto, mas Deus operou naquele lugar. Lázaro estava morto, mas Jesus chegou e ele ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Nós precisamos tomar um cuidado para a gente não achar que Deus é poderoso sim para me dar um trabalho novo, mas talvez meu casamento, o negócio é isso mesmo, vou ter que viver desse jeito. Não, a Bíblia diz, Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Eu não consigo ver Jesus falando para que vocês tenham vida em abundância em uma área da sua vida. Deus quer que eu e você tenhamos saúde. Deus quer que eu e você sejamos prósperos em tudo. Agora, isso não significa que nós não vamos passar dificuldades. E nesses momentos de dificuldade vai vir o que está dentro do nosso coração. A nossa fala vai ser aquilo que está dentro do nosso coração. E a nossa fala precisa ser a mesma fala de José, que é o quê? Mas Deus está no controle. Mas Deus,
Ainda que eu não entenda, mas Deus entende. Mas Deus não me abandonou. Mas Deus continua cuidando de todas as coisas. Nós não podemos permitir que, assim como Marta e Maria, o nosso entendimento faça com que a gente limite os milagres do Senhor. Ele é o mais Deus de toda a história. Ele é o mais Deus de toda a nossa história. Ele foi o mais Deus que interferiu na vida de José. Os irmãos intentaram mal, mas Deus transformou em bem. Você lembra da história de Moisés? Moisés estava lá, entregue, abandonado, né? Abandonado assim, né? Ele já estava lá no deserto, cuidando de ovelhas. Para ele já era isso. Mas Deus fez de Moisés um libertador. Você não sabe o que Deus pode fazer na sua história, querido? Sabe, não abandone os seus sonhos, não abandone os seus projetos, porque você não sabe o que Deus pode fazer. A qualquer momento pode haver uma vírgula e um mas Deus na sua vida. Quando nós olhamos também para a vida de Davi, Davi era um pastor de ovelhas, desprezado pela sua família. Por que nós sabemos disso? Porque quando Samuel chega lá para ungir um dos filhos de Jessé, ele não chama Davi. Mas Deus se lembrou de Davi. E quando Davi vem, ele vai ter essa experiência de ser ungido rei. E então ele vai estar com Saul, e Saul começa a ter inveja dele. Mas Deus preserva Davi durante toda a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você: esse Deus, maior do que todas as coisas, é o mesmo Deus que está cuidando da minha e da sua história. Nós precisamos entender, olhar para cada uma dessas histórias, e elas precisam nos inspirar, para que a gente entenda que o Senhor, Ele não desiste de nós. Jesus morreu em uma cruz, mas Deus o ressuscitou. E Ele não ficou lá, porque o Senhor se lembrou dele, cumpriu a sua palavra. Ele está acima de tudo, acima de toda e qualquer circunstância. E muitas vezes a sua intervenção não vai acontecer nessa terra do jeito que a gente gostaria. Muitas vezes nós vamos olhar para algumas coisas na nossa vida e a gente vai ficar cheio de perguntas. Eu citei aqui para vocês acerca dessa experiência, né, de você estar em um funeral e você muitas vezes não ter perguntas. Queridos, um dos funerais mais difíceis que nós já fizemos na vida, eu acho, né, foi de uma criança de 8 anos. Foi muito difícil aquele funeral. Mambete se lembra disso também. Foi uma criança do bairro do Bom Retiro. Porque, assim, tivemos muitos, né? Tivemos pessoas muito queridas, mas pessoas que estavam no Senhor. Mas uma criança de 8 anos que levou um choque na fechadura de um vizinho e morreu. Né? Não vou entrar em detalhes por causa do tempo. O que você fala num lugar desse? Como que a gente fica cheio de perguntas? Como que a gente não vai ficar cheio de perguntas? Às vezes no meio de um divórcio conturbado. Como é que a gente vai ficar? Não vai ficar cheio de perguntas? Quando a gente está num cenário de medo. Aconteceu agora, recentemente, né, nessa virada de ano, virada de governo, e tantas coisas no nosso coração. Como nós podemos ficar cheios de perguntas no nosso coração? Só que o que nós temos que lembrar, queridos, é a grandeza de Deus. Se nós tivermos em mente, nós vamos ter marcado no nosso coração: eu posso não estar entendendo, mas Deus está no controle e vai continuar no controle. Quando nós entendemos isso, isso marca o nosso espírito, isso marca o nosso coração. Nós vamos compor canções no meio das nossas tempestades. Nós vamos ter um coração rendido no meio de circunstâncias que a gente pode não estar entendendo. Nós vamos ter uma canção sobre a grandeza de Deus no meio de tudo aquilo que nós estamos vivendo, não importa a circunstância. Isso vai exigir de nós 2 coisas. Nós precisamos conhecer o Senhor. E nós precisamos ter maturidade. Está na hora da gente parar de achar que as coisas têm que ser exatamente como a gente acha que tem que ser. Está na hora da gente parar de achar que se a gente não entender, Deus nos abandonou. Está na hora da gente olhar para a grandeza do nosso Deus. A gente cantar essa grandeza no meio das nossas tempestades. Sabe que Paulo, ele nos ensina que nós devemos dar graças a Deus por tudo. Você já experimentou louvar ao Senhor no meio de coisas que você não está entendendo?
Você já experimentou adorar ao Senhor no meio de circunstâncias difíceis? Sabe que nessa noite, Deus está aqui, com uma vírgula, para dizer para mim e para a sua história: você pode estar vivendo um momento conturbado, mas Deus não perdeu o controle. E Ele nunca vai perder, porque Ele é um Deus grandão. Ele é um Deus muito grande. Ele está acima de tudo que eu e você podemos ver. Ele está acima de toda e qualquer circunstância. E tudo que nós podemos fazer é engrandecer o seu nome, exaltar o seu nome. Tudo que Deus quer de nós é um coração rendido de fé. Pessoas que conseguem ver o Senhor acima da circunstância, acima das tempestades, acima de toda e qualquer coisa. Você já teve uma vírgula na sua história? Um mas Deus na sua história? Será que você está conseguindo ver essa vírgula? Será que você está conseguindo ver que aquilo que está acontecendo na sua vida é uma vírgula para vir o mas Deus? Ou será que você está achando que o Senhor te abandonou? Sabe, quando você não souber explicar algo, eu quero dizer para você: Ele continua no mesmo lugar, onde sempre esteve, e vai continuar lá. E existem coisas que nós não vamos conseguir explicar nessa vida, mas Deus vai permanecer o mesmo, porque o propósito de Deus não é nos dar respostas para tudo que nós queremos. O propósito de Deus é nos preparar para nós nos encontrarmos com Ele, quando nessa vida, nessa terra, a nossa vida tiver um ponto final. Mas mesmo quando a nossa vida tiver um ponto final nessa terra, do ponto de vista é só uma vírgula. Sabe por quê? Porque nós vamos morrer, mas Deus vai nos dar um corpo glorificado, e nós vamos nos encontrar com Ele e viver a eternidade com Ele. Então o nosso Deus, Ele está acima de tudo e qualquer